Boa tarde. Quinta-feira, 10 de abril. O Nesp Notícias de hoje fala de IPTU. Moradores do residencial Três Américas reclamam do valor do tributo. Para muitos, o imposto no valor de R$ 400 é impagável. Volume de exportações de empresas de Bauru cresceu 5,5% em 2013. Nesta fazenda, quase 90% da produção vai para o mercado externo. Mais de R$ 400. Esse é o valor do IPTU devido por moradores do residencial Três Américas. As famílias beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida não aceitam o valor. Uma caixa inteira de dor de cabeça. Há uma semana, os moradores do residencial Três Américas, Zona Oeste, receberam os carnês do IPTU e se surpreenderam com os valores. R$ 404. Com um desconto, sai por R$ 363, se for pago até o próximo dia 15. A revolta foi grande e os boletos nem foram distribuídos para o condomínio. Tem famílias aqui que não têm condições e tem moradores aqui que não tem nem o que colocar no fogo para comer. Eles argumentam que os valores estão errados. De acordo com os carnês, o imposto foi calculado com base em uma área construída de 100 metros quadrados e o valor venal de cada unidade é de R$ 165 mil. Mas, de acordo com um contrato assinado por esta moradora com a Caixa Econômica Federal, o apartamento não chega a 50 metros quadrados. No boleto para pagamento da prestação, também da Caixa, o valor devido do imóvel fica em torno dos R$ 45 mil. Ninguém aqui tem condições. Nós estamos aqui porque nós fomos contemplados porque temos problemas sociais. Todos, de alguma forma. O residencial foi entregue em fevereiro do ano passado pelo programa Minha Casa Minha Vida. São quase 500 unidades. Esta é a primeira vez que eles pagam imposto e já tomaram esse susto. A senhora não tem condições? Eu não. Você pode subir na minha casa. Não tem piso na minha casa, porque eu não tenho condições. Nossa reportagem aceitou o convite. Não há pisos. Os móveis são simples. Desempregada, moram só ela e o pássaro de estimação. Um banheiro, 2 quartos, uma cozinha e uma sala. São 42 metros quadrados, mas o boleto indica que cada unidade do Três Américas tem 100 metros quadrados de área construída. O alto valor cobrado pelo IPTU gerou a indignação dos moradores e agora eles cobram respostas da prefeitura. Os moradores vão protocolar uma reclamação formal pedindo a revisão dos valores do imposto. No documento, alegam que outros residenciais do Minha Casa Minha Vida, em Bauru, pagam valores bem mais modestos. Esses são Monte do Colina Verde, Eucaliptos, que foi o primeiro que saiu, o Monte do Castelo Branco, Monte Verde, que é na Castelo Branco. Todos eles saíram com um valor bem abaixo do que o nosso. Eles estão hoje pagando R$ 89,00 por apartamento. A alegria da casa própria que Dona Maria teve há um ano foi substituída pela decepção. Acabou minha felicidade, porque eu fiquei transtornada, porque agora você fica naquela incerteza. O que você vai fazer? Se vai pagar mesmo, se não vai pagar? Eu não tenho recurso assim. Nós conversamos sobre esse problema com o secretário de Finanças, Marcos Garcia. Ele disse que a prefeitura vai refazer os cálculos e dar um novo prazo para o pagamento com desconto, mas adianta que o valor não deve mudar muito. A alíquota hoje do IPTU para fins de imóveis residenciais é 0,8, né? Então, se a gente for pensar que esse imóvel tem um valor mais ou menos aproximado de R$ 50 mil que seja, quando você aplica a alíquota de 0,8 sobre R$ 50 mil, dão os R$ 400, né? Então, na verdade, não foi aplicado 0,8 em cima de R$ 165 mil. A prefeitura já vai fazer a revisão de todos os moradores. Agora, de antemão, né, já também falo que, na verdade, nós não vamos ter um decréscimo muito grande do IPTU, né? Então, se ali está hoje lá mais ou menos lá em torno de R$ 400, ele vai acabar aí pagando R$ 370, mais ou menos nesse valor. Então, não há um decréscimo muito grande do IPTU por conta dessa revisão.
O secretário explica ainda que outras unidades do Minha Casa Minha Vida em Bauru tiveram valores menores porque a avaliação de mercado foi feita há mais tempo. Os valores dos imóveis da cidade foram atualizados com base nos preços de mercado, que tiveram alta nos últimos anos. Ainda sobre esse assunto, tramita na Câmara um projeto de lei que propõe isentar beneficiários de programas habitacionais de pagar IPTU. E nós perguntamos o que você acha dessa proposta em nossa última enquete. Houve um empate entre os que concordam, desde que outros grupos de baixa renda também sejam incluídos, e entre os que discordam do projeto. Ambos ficaram com 45,8% dos votos. Apenas 8,3% dos que participaram concordam com essa proposta. Esse projeto de lei já entrou em votação, mas foi retirado por ter recebido muitas emendas. Agora está sob nova análise da Comissão de Justiça, que aguarda agora informações da Prefeitura. E já está disponível no nosso site e também aí no aplicativo interativo da sua TV digital, uma nova enquete. E nosso tema dessa vez é o esporte. A gente quer saber o seguinte: com o rebaixamento do Noroeste para a última divisão do futebol paulista, você acredita que o time tem condições de se reerguer? Então, participe! Vamos saber agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chove em vários pontos no nordeste do estado de São Paulo. A chegada de uma frente fria mantém essa tendência de chuvas para os próximos dias em todo o estado. Em Bauru, há uma pequena possibilidade de chuva para hoje ainda. Amanhã podem cair pancadas à tarde. Agora a umidade do ar é de 44%. Temos ventos de brisa a 2 km por hora. Hoje a mínima ficou em 19 graus e a máxima em 31. Amanhã os termômetros devem variar entre 20 e 32 graus. 9 casos de dengue foram confirmados hoje em Bauru. Em 2014, 58 pessoas já tiveram a doença na cidade. O número está bem abaixo daquele registrado no ano passado, mas mesmo assim é sempre bom tomar cuidado para que a doença não se alastre. Então não deixe água acumular em garrafas ou pneus para evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Como você viu ontem, em primeira mão aqui no Nesp Notícias, uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira definiu como será a finalização das obras do viaduto inacabado. A reunião foi realizada na Secretaria Municipal de Obras e durou cerca de 2 horas. O prefeito Rodrigo Agostinho, o secretário de Obras Sidney Rodrigues e o diretor executivo da BEMA, Onei Ferreira, enfim chegaram a um acordo. A empresa se comprometeu a dar continuidade aos serviços principais, como ferragem e concretagem do viaduto, mesmo sem os aditivos, e ainda terá que devolver cerca de R$600 mil do contrato inicial firmado com o município. A empresa é a contratada e a contratante, no caso a prefeitura, ela tem força contratual para exigir que a empresa cumpra aquilo que está inserido no contrato. Nós cumpriremos, com a ressalva de que as quantidades serão executadas, serão as quantidades que foram colocadas na planilha da prefeitura. O montante que será devolvido pela empresa deve ser usado nas obras que ficaram sob responsabilidade da prefeitura, como pavimentação, aterramento das cabeceiras e iluminação. Para Rodrigo Agostinho, o resultado da reunião foi positivo. Foi uma reunião muito boa, foi uma reunião onde a gente conseguiu aí terminar a reunião com um acordo com a construtora. Realmente falta muito pouco para concluir essa obra e a gente sentiu aí boa vontade em ambas as partes para que a gente possa caminhar agora em busca de um final feliz. O viaduto, que começou a ser construído há 20 anos, deve enfim ligar os bairros Vila Falcão e Bela Vista a partir de 14 de agosto. Essa é a nova data definida para a inauguração. A gente faz agora um rápido intervalo e você vai ver na sequência. Volume de exportações de empresas de Bauru cresceu 5,5% em 2013. O Nesp Notícias volta já.
teve uma reviravolta nas exigências para quem vai tirar carta. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal rejeitou ontem o projeto que obrigava o uso de simulador em direção em autoescolas. A ideia inicial do autor do projeto, o deputado mineiro Mauro Lopes, era obrigar que os futuros condutores tivessem aulas no simulador antes do início das aulas práticas pelas ruas. A comissão da Câmara, porém, defendeu que não é constitucional criar um novo gasto para as autoescolas, que teriam que comprar e manter atualizados os simuladores. Por isso, o processo foi rejeitado. O Conselho Nacional de Trânsito havia dado até 30 de junho para que os estabelecimentos começassem a oferecer as aulas nos simuladores. Investir nas exportações é uma boa maneira para empresas locais se blindarem contra crises no Brasil e ainda aumentarem a rentabilidade. Aqui em Bauru, no ano passado, o número de vendas pro exterior cresceu 5% em relação a 2012. Nós fomos conhecer 3 empresas da cidade que desbravaram o competitivo mercado internacional. 250 mil peças por mês. Esta é a capacidade de produção da Bruna Semijoias, que fica em Bauru. Na linha de montagem, as peças são moldadas e as pedras encravadas. Depois do banho de ouro, ficam reluzentes. Brilho que reflete a força do mercado externo. Cerca de 20% do faturamento vem da África e da América do Sul. São produtos pequenos e de alto valor agregado. Por isso, a logística é facilitada. A entrega é feita por empresas de transporte, porta a porta, sob encomenda. O mercado exterior é bastante interessante porque dá mais visibilidade para a empresa em termos internacionais, né? E traz bastante novidade, né? Quando você participa do mercado externo, você conhece muitas coisas novas, divulga o seu produto, traz para o Brasil, implementa o produto e você tem maior qualidade do produto, aumenta a qualidade. Em 2013, o volume de exportações em Bauru chegou a 231 milhões de dólares, segundo números do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, alta de 5,5% em relação ao ano anterior. No ranking de exportados, em primeiro lugar estão barras de ferro e aço, mais de 100 milhões de dólares negociados por esta empresa. Mas em Bauru fica apenas a distribuição. Na sequência, vem as carnes bovinas desossadas, 18 milhões de dólares que entraram no faturamento do frigorífico Mondelli. Já a Tilibra, que fabrica cadernos e outros materiais de papelaria, exportou pouco mais de 5 milhões de dólares. Parece muito, mas ainda são cifras tímidas. Para o coordenador de comércio exterior do Ciesp em Bauru, o empresariado local ainda suspeita se vender lá fora é um bom negócio. A desconfiança vem de vários fatores. O custo de produção, ou seja, há uma exportação desse custo Brasil, né? Isso tem que ser repassado. Então há uma dificuldade, obviamente, de concorrência no mercado internacional. Segundo, a própria questão logística operacional, ou seja, o Brasil ainda é um país jovem no comércio internacional, então o sistema de controle das operações internacionais é bastante grande, as exigências são grandes ainda, o empresário desconhece isso, né? E terceiro, uma questão cultural, né? Ele acha que é uma realidade que está longe do seu alcance, porque ele é pequeno, porque ele tem pouca produção, porque ele não conseguiria atender o mercado. Esta empresa não teve escolha. O avocado é um tipo de abacate muito consumido lá fora, mas praticamente desconhecido no Brasil. 90% do que é colhido na Fazenda Jaguaci cruza o Atlântico. A expectativa é colher 4.400 toneladas nesta safra, 30% a mais do que no ano passado. O principal destino destes frutos ainda são os países europeus. Mas neste ano, a ideia é explorar novos mercados e exportar também para o Marrocos e para a Rússia. Conquistar os estrangeiros requer qualidade. A empresa investiu na linha de produção e ganhou agilidade. O controle ficou mais rigoroso e a explicação do sucesso das exportações pode estar no paladar. O brasileiro é o único país que come abacate e avocado doce. O resto do mundo todo só consome salgado. Então eles veem o avocado como uma batata. Então eles colocam como molho, como salada, como maionese.
Alcançar novos continentes é o próximo desafio desta empresa, que aposta nas vendas além das fronteiras nacionais. A Bionovation produz implantes dentários. Ano passado, o faturamento fechou em 1,5 milhão. 25% vieram da América Latina. Com baixo custo de produção, conquistaram um território que era dominado por empresas europeias. O Brasil avançou bastante na tecnologia de microusinagem. Bauru facilita bastante por conta do excesso de mão de obra, né? A gente tem a faculdade de odontologia, tem vários cursos técnicos de odontologia. O Senai também fornece muita mão de obra na parte de usinagem, de microusinagem. Então, a gente se especializou bastante. A gente consegue oferecer produtos de mesma qualidade pela metade do preço. Um bom negócio com uma lista de vantagens. Isso gera na empresa um equilíbrio econômico muito maior, né? A empresa ela passa a atender diversos mercados, né? E ela escapa, vamos dizer, das crises, né? Então, se as coisas não estão bem no mercado interno, ela tem outros mercados onde o produto dela continua sendo comercializado e trazendo uma sustentação econômica para ela. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre exportação com o consultor do Sebrae, Tiago Farias. E a gente volta a falar sobre exportações em Bauru. Recebemos o consultor do Sebrae, Tiago Farias. Tiago, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Muito obrigado. Tiago, nós vimos então que Bauru cresceu 5,5% no ano passado em relação ao ano anterior. É um crescimento tímido ou é um crescimento esperado até quando a gente contextualiza no cenário nacional? Para o cenário nacional hoje, é um bom crescimento, principalmente porque as exportações brasileiras têm uma tendência de queda nos últimos meses, nos últimos anos, e Bauru ele surpreendeu positivamente com esses números. Certo. E falando sobre o volume que é exportado em Bauru de uma forma geral, esses números são tímidos. A gente fez uma comparação com cidades, primeiro com uma cidade que tem uma população próxima a Bauru, com um pouco mais habitantes, que é Piracicaba, eles exportam $1,765 bilhões. Bauru, como nós vemos aí, são apenas $232 milhões comparando. Por exemplo, uma outra cidade bem menor que Bauru, Pederneiras, exporta mais também, quase 3 vezes o que Bauru exporta. Pederneiras exporta 670 milhões, exportou no ano passado. Então parece que os números em Bauru são um pouco tímidos, é isso? Nós temos que pegar como referência, esses números são bons para verificar alguns aspectos, mas outros a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Principalmente, por exemplo, Pederneiras. Pederneiras é hoje uma das 50 maiores exportadores em cidades do Brasil, devido à soma de 3 grandes empresas que nós temos nessa região. Então isso daí, ele distorce um pouco os números por causa dessas empresas instaladas na cidade. Elas puxam os números para cima. Exatamente. Somente uma delas, que tem quase 80% do seu mercado fora do país, leva esses números altos. Então a gente tem que tomar cuidado para verificar esse potencial. Lógico que é um dado a ser considerado, né? Mas nós temos que tomar alguns cuidados. Por exemplo, Piracicaba. Piracicaba tem um grande volume exportador, mas se comparado com 2012 a 2013, houve uma queda de quase 1 bilhão. Quer dizer, é grande, mas ainda vem de uma queda. Exatamente, uma queda violentíssima. Isso devido às características da cidade e dos ramos industriais que lá se encontram, né? E mesmo sendo essa comparação um pouco relativa, né, por causa desses aspectos que você pontuou, Bauru exporta pouco? Exporta. Pelo potencial da cidade, ela exporta pouco, sim. Nós temos um grande potencial de crescimento aqui na nossa região. Eu acredito que Bauru, sendo melhor trabalhado a parte de competitividade e principalmente informação ao empresário, com certeza nós temos um potencial enorme nos próximos anos. Nós vimos até na reportagem que as empresas que exportam são de mercados completamente distintos, né? Uma empresa de semijoias, outra que produz avocado, a outra implantes dentários, e cada uma buscou a sua maneira se lançar nesse mercado externo. É assim mesmo que funciona, Tiago? Esse empresário que quer vender para fora, qual que é o primeiro passo? Legal, essa pergunta é muito interessante porque, primeiro, o nosso mercado brasileiro, ele desestimula a exportação por ele
ser muito forte. Então as empresas querem vender aqui no mercado interno, porque pensam que é mais fácil e é mais simples. Então, por falta de conhecimento também, por medo de muitas vezes não receber, por medo de levar um calote, o empresário não vai para fora buscar as grandes oportunidades do mercado internacional, suas grandes vantagens de participar das exportações e em todo o mercado, tanto com importação também, agregando a sua empresa. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é um bom plano de negócios internacionais, analisando os produtos e a empresa, como estão hoje, e também um ponto-chave é a escolha do primeiro mercado externo. Essa daí é a palavra-chave que nós, principalmente no Sebrae, falamos. Como começar? Porque micro e pequena empresa, muitas vezes tem uma chance de começar no mercado internacional. Então ele tem que ser muito bem escolhido para que ele dê o maior retorno possível para essa empresa. Inclusive, o Thiago falou em micro e pequenas empresas, né? O próprio Sebrae tem uma pesquisa que aponta que elas são responsáveis por 60% das exportações. Isso, do número de exportações, do número de processos de exportações. Não pelo volume. Exatamente, aí que começa a ficar complicado. As micro e pequenas empresas ficam com um número de volume em dólar perto de 1,5%. Então, a gente tem que incentivar muito essas empresas, porque o mercado é muito grande. É o contrário, por exemplo, na Itália, mais de 50% do volume das exportações italianas vem de micro e pequenas empresas. Então, nós temos que estimular essa empresa que encontre a vantagem e a forma de chegar no mercado internacional. O Sebrae oferece consultoria nessa área? Sim, nós temos consultorias, nós temos cursos online gratuitos para quem quiser fazer a primeira exportação. Nós temos um curso chamado Sebrae Mais Empresas Avançadas, planejando para internacionalizar, que foca exatamente isso. Como escolher o mercado, o que fazer para melhorar a empresa e prepará-la para o mercado externo. Então, nós temos um conjunto de ações e também nossos parceiros, como, por exemplo, a Apex, a Agência de Promoção, Exportação e Atração de Investimentos do Brasil, que vai ajudar muito nos setores, né, a realizar essas exportações. Tem informações, então, no site do Sebrae? Sim, no site do Sebrae, sebraesp.com.br. Tá? Nós temos várias informações lá, e no nosso 0800 também. Nós temos um consultor que fica lá esperando para realmente dar essas informações. E aqui no Sebrae de Bauru também nós temos eu atendendo aqui, dando essas consultorias. Thiago, muito obrigada por seus esclarecimentos. Obrigado. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.